Vamos então continuarmos a leitura desse livro tão interessante, Crônica de um Despertar, Meu Retorno ao Além, organizado por Abel Glasser, que conta como foi a situação do Afonso depois que ele desencarnou, tudo que ele passou, tudo que ele vivenciou. Vamos lá. Na leitura anterior, Afonso e Raquel receberam um aviso de que voltariam à vida física, mas antes teriam que conhecer todos os departamentos da colônia Alvorada Nova. Afonso tem duas opções: ser filho de Pedro em vida modesta e ser educado espírita, ou ser neto de Marco Aurélio, seu filho mais velho, em condições de maior conforto. Veremos o que ele vai escolher. 16ª leitura. Rubião encarregou-se de esclarecer-me a esse respeito. Soube que, na realidade, eu teria maiores dificuldades no ambiente de Marco Aurélio do que no de Pedro. A riqueza sempre tinha sido de fato minha inimiga, pois fora ela que me conduziria ao desatino e ao afastamento dos valores cristãos. À custa dela, havia passado muitos anos aprisionado em meu corpo material após o desencarne. Teria eu condições de resistir às tentações proporcionadas pelo dinheiro fácil, adquirido desde o berço? Talvez não, concluí. Viver ao lado de Pedro, por outro lado, seria aparentemente mais duro, embora na prática fosse mais fácil, disse-me o orientador. A falta de recursos materiais poderia dar-me maior oportunidade de não errar e preservar-me de ficar inebriado pelo conforto material. A riqueza é uma prova difícil, porque a maioria dos que dela usufrui tem a tendência de esquecer os valores cristãos, tal como a humildade e a caridade, dedicando-se ao gozo de bens que acentuadamente fomentam egoísmo e orgulho. Pensei a respeito dessas palavras e percebi que Rubião tinha razão. Se estivesse sob o jugo de Marco Aurélio, ainda que fosse apenas seu neto, dificilmente escaparia às más tendências que ele cultivava. Aliás, fruto da educação equivocada que eu mesmo lhe havia dado, podendo voltar ao materialismo e, consequentemente, ao fracasso da minha jornada. Ao estar sob a condução de Pedro, poderia até revoltar-me contra a falta de conforto material, mas iria obter uma educação equilibrada e lastreada em valores cristãos. Essa base de sustentação poderia ser suficiente para me afastar da trilha equivocada do apego exagerado aos bens materiais. As minhas chances seriam de fato maiores ao lado de Pedro, ainda que a princípio não parecesse assim. Essa foi então a minha opção. Aguardei a saída de Raquel da sala onde estava. Quando a encontrei, não tardei a perguntar-lhe qual fora a sua escolha, contando-lhe a minha. E então, haverá alguma chance de estarmos juntos no plano material? Indaguei. Pelo que você me contou a respeito da sua opção, creio que não. Voltarei a Washington para ser filha caçula de Mark. Ela já tem 7 filhos, meu Deus. Enfrentarei a pobreza quase absoluta, mas terei ao meu lado um pai consciente e dedicado à família. Creio que serei capaz de auxiliar meus irmãos, muitos deles incapazes de aceitar tanta miséria. Estou muito feliz e já tornei o meu querido afilhado espiritual. Lacrimejei, busquei conter a minha decepção. Não fique assim, meu querido. Estaremos em diferentes países e tudo indica que não iremos nos encontrar, pois a falta de recursos materiais de nossas famílias será um obstáculo. Além do que, viveremos diferentes culturas e costumes. Tenho fé, entretanto, de que iremos nos reencontrar triunfantes de volta a esta colônia dentro de alguns anos. Mas, Raquel, quantos anos serão? 60, 70 ou mais? É muito tempo. Não, meu querido. O que significa isso diante da eternidade? Se tivesse a certeza de que dentro de 1000 anos eu viveria ao seu lado para sempre, estaria tranquilo e feliz. Aguardaria com muita serenidade. Estamos investindo em nosso futuro, Afonso, e não devemos ser imediatistas, buscando resultados instantâneos, mesmo porque não temos mérito para exigir maior convívio do que o já que foi permitido. Você lutará para isso? Poderia contar com a sua esperança? Cabisbaixo, um pouco angustiado, aqueci. Raquel, tudo farei para um estar com você em definitivo.
Espero sinceramente que eu tenha forças para progredir, vencer obstáculos na crosta e estar de volta ao plano espiritual vitorioso como almejo. Rubião, que a tudo assistia, interferiu. Fico feliz em vê-lo serenamente aceitando o destino natural dos seres, a reencarnação. Saibam, meus amigos, que o tempo não é elemento importante nessa caminhada. Quantos anos forem necessários para que atinjam um patamar espiritual elevado, deverão ser vivenciados sem ansiedade e revolta. O mais importante é que consigam triunfar. Não deixem prazos ou metas que não possam cumprir. Convivam em paz com essa lei natural. Estaremos sempre apoiando a jornada de ambos, como os muitos orientadores fizeram com a minha ao longo dos séculos que já vivi na crosta. Vocês confiam em nosso apoio? Sem dúvida, amigo. Desde que aqui chegamos, jamais deixamos de ouvir palavras de incentivo. E, acima de tudo, nunca fomos iludidos. Tudo o que nos disseram foi sempre a mais sincera expressão da verdade, e justamente por isso é que entre nós solidificam-se os laços de amizade e amor, respondi. É verdade, Rubião. Sei que vocês estarão ao nosso lado e certamente poderei contar com as equipes de Alvorada Nova quando fizer minhas preces silenciosas em meu recanto solitário no plano material. Estou confiante e esperançosa, rematou Raquel. Abraçamo-nos os três. Sentia-me pela primeira vez em muitos anos verdadeiramente compensado. Estava preparado para retornar. Sentia-me até incentivado a lutar pelo meu progresso. Entretanto, admito que o meu coração estava ligeiramente angustiado pelo fato de me afastar daquela a quem demorei muito tempo para rever, e não gostaria de perder de vista novamente. Raquel, creio eu, tinha as mesmas sensações, embora não a confessasse a mim, justamente para não me retirar a esperança. Quando me integrei à vida cotidiana de Alvorada Nova, já não desejava retornar à crosta, pois ali estava contido e confortava-me de maneira equilibrada, sem excessos e desatinos. Sabia que a jornada no plano material não me iria ser fácil, em especial porque eu tinha noção de quem verdadeiramente era. O processo de reencarnação, no entanto, é sempre inevitável quando dele se necessita para a evolução interior. Após ter colhido as informações de que iria voltar, passei a meditar sobre minha vida anterior na crosta terrestre, quando lá estivesse como Afonso, nome que decidi manter no plano espiritual até que pudesse realmente galgar uma efetiva mudança nas minhas atitudes. Raquel e eu conversávamos bastante, além de diariamente comparecermos às palestras educativas no Centro de Aprendizado da Luz Divina. O tempo fora curto desde o último contato com Rubião, e esse nosso amigo nos chamou outra vez para voltarmos a falar sobre o processo de retorno à carne. Gostaria de acompanhá-los ao departamento de reencarnação para fazermos o último retrospecto da anterior passagem de ambos pela crosta, pois em breve as suas memórias estarão adormecidas e já não lembrarão da última existência que tiveram no plano físico, disse-nos Rubião. Será muito doloroso? Perguntei-lhe. Depende. Talvez seja difícil encarar e aceitar os atos que praticaram e hoje saberem ser errados. Outra dor não haverá. Ao chegarmos ao departamento encarregado da nossa transição para a nova vida terrena, fomos colocados em salas separadas. Raquel foi levada a um outro local e Rubião permaneceu comigo. Acomodei-me em uma cadeira confortável, inclinada levemente para trás. À minha frente estava uma imensa tela que seguia pelo teto e terminava atrás de mim. Estava inserido num salão cujas paredes, as telas onde seriam projetadas as cenas de minha vida encarnada. Fui informado que poderia mover a minha cadeira para qualquer direção e que seriam múltiplas e simultâneas as projeções. Eu deveria então escolher em qual iria fixar a minha atenção. Poderia voltar-me para trás ou para os lados se quisesse. Tranquilizado pela presença de Rubião ao meu lado, pedi que o processo fosse iniciado. Gradativamente as luzes foram apagadas, somente um ponto luminoso bem claro e azul permaneceu brilhando na tela em frente. Concentrei-me nesse ponto e comecei a ver a estranha sensação de que estaria voltando no tempo.
indo ao encontro do meu passado, embora soubesse que dali não me ausentava por um só segundo. Subitamente surgiu à minha frente a primeira cena da minha existência como Afonso. Era o dia da cerimônia do meu casamento com Elvira. Estava no escritório da residência de meu sogro e deliciava-me analisando uma enorme pasta contendo inúmeros relatórios e balanços comerciais. Admito que já não me lembrava disso. Fixei-me nessa cena, enquanto outras iam surgindo gradativamente ao meu lado e atrás de mim. Em alguns minutos, notei que realmente eu estivera no gabinete de trabalho do pai de Elvira na tarde que antecedeu a noite da cerimônia. Lembrei-me que havia solicitado acesso às contas da empresa da família de minha futura esposa, justamente para checar a sua potencialidade econômica no mercado. Alegara na época que estava para fechar um grande negócio, que não podia aguardar, necessitando, pois, saber com qual montante poderia contar após o casamento. Fiquei envergonhado e mal conseguia encarar Rubião, que estava ao meu lado. Como pudera ter sido tão frio e calculista, pensei. Afinal, ainda que eu tivesse casado por interesse com Elvira, jamais deveria ter demonstrado tanta leviandade ao analisar tais relatórios na véspera do matrimônio. Recusei-me a continuar vendo-me. Então, desculpa. Recusei a continuar vendo-me tão materialista e desumano. Voltei minha atenção para outro quadro que estava em desenvolvimento ao meu lado direito. Não tive melhor sorte. Tratava-se do dia em que resolvi dar Pedro algumas orientações no campo da orientação sexual. E para tanto como fizera com Marco Aurélio, terminei confessando-lhe com um certo orgulho que era adúltero. A expressão de surpresa e decepção do menino congelou-me na tela da minha vida pregressa por alguns segundos. Fiquei outra vez acabrunhado. Como fui capaz de fazer apologia ao adultério na frente do meu filho caçula? Naturalmente, se Marco Aurélio posteriormente desgraçou-se na sua conduta sexual, eu tive participação direta nesse processo. Era triste constatar o meu fracasso como pai. Aquelas cenas eram demonstrativas disso. Fechei os olhos por um momento, deixei escorrer uma lágrima. Senti a mão amiga de Rubião ao meu ombro, encorajando. Abri os olhos e voltei-me para a esquerda da sala. Lá estava eu, futilmente trajando a rigor, recebendo inúmeros convidados para a inauguração da minha recém-construída casa no Jardim Paulistano, em São Paulo. Exibia um largo sorriso orgulhoso nos lábios e um ar de imponência que decididamente era impróprio para uma pessoa como eu. Tinha a sensação exacerbada de poder e prestígio, incompatível com minha real situação financeira. Naquele momento em que fui obrigado a relembrar tais cenas, fiquei surpreso com tanta iniquidade. Quis viver na crosta terrestre uma vida que não era para mim, cheia de indevidas pompas e suntuosidades. Meus amigos, nós temos hoje, agora, a oportunidade de fazer esse retrospecto da nossa vida atual e ainda mudar. Nós ainda podemos corrigir erros desta própria vida que temos. Não vamos deixar essa oportunidade passar, pois o tempo está aí para ser vivida. Deus nos dá todos os dias 24 horas, igual para todos. 24 horas para os ricos, para os pobres, para os doentes e para os sadios. A diferença entre nós está o que cada um faz com essas 24 horas, não é? Eu espero todos vocês no próximo e último capítulo dessa história que nos ensinou tanto. Um abraço e até breve.